Mais uma vez a casa agradece essa ajuda. Tá? Temos também na área social, todos os sábados, a entrega de lanche para os moradores de rua. Esses irmãos que estão nessa situação desagradável, né? Quem quiser conhecer esse trabalho, a partir das 17 horas o pessoal se reúne aqui, faz um lanche e depois sai em direção ali à estação Carandiru do metrô para fazer essa distribuição de lanche, né? Não só o lanche, mas uma palavra de carinho, um momento de auxílio a esses irmãos, né? A casa está pedindo também para a gente sempre estar ressaltando a importância do Evangelho no lar. Tá? É uma ação que a gente faz uma vez na semana e é um trabalho muito importante para a harmonização do lar, né? Para manter paz, tranquilidade. Quem não tem conhecimento de como proceder, é só procurar o pessoal do plantão também, desse plantão de atendimento, ou algum trabalhador da casa, que a gente vai estar orientando de como proceder nesse trabalho tão importante para o nosso equilíbrio. Okay? Nós vamos ter também, está próximo agora, dia 20 de maio, domingo, no Acre Clube, um bingo beneficente em prol das crianças do orfanato Cotique. Tá? O ingresso é R$ 25,00, com direito a uma cartela e lanche. A venda dos ingressos com a Sandra, a Cida, o Aquil, ou algum outro trabalhador da casa também pode estar passando a informação. É dia 20 agora, domingo, às 14 horas no Acre Clube. Todos os anos a casa promove uma viagem também para Sacramento e Araxá. Tá? Vai ser a saída dia 6 de setembro e o retorno dia 9. Tá? Tem todo um roteiro também já programado, está tudo incluso nessa viagem, transporte, hospedagem, alimentação, reservas e informações também com os trabalhadores da casa, em especial com a Sandra. Tá? A respeito de valores, né? Bom, os recadinhos de hoje são esses. Vamos à nossa prece inicial. Já mais tranquilos, mais serenos, harmonizados com esse ambiente de luz, de paz, ambiente esse preparado pelos nossos irmãos espirituais, que se alegram com a nossa presença. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos. Nós que viemos em busca de conhecimento, de esclarecimento, que possamos estar com o nosso coração, com nossa mente abertos, receptivos ao que nos vai ser passado essa noite, e que, na certeza de que sairemos daqui hoje melhor do que quando adentramos. Que assim seja. Graças a Deus. Solicito para silenciarem os celulares, tá? O tema da noite é a opção da simplicidade, a redação do Momento Espírita, o texto, e o expositor da noite é o Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, pessoal, bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja conosco na nossa conversa de hoje. Que vocês possam levar para casa aquilo que mentalmente vocês imaginaram vir buscar aqui hoje. Uma palavra de motivação, a bênção no passe, energia para percorrer o resto da semana e os desafios da vida de cada um de nós. Tá bom? Então, que a paz de Jesus nos abençoe. O texto de hoje é um texto complexo, embora seja simplicidade, que é a opção da simplicidade.
Tem um livro do Emmanuel, que eu não vou lembrar qual é, mas ele diz o seguinte: bem-aventurados, isso é tirado lá do Sermão da Montanha, bem-aventurado os simples de coração, porque eles herdarão o reino de Deus. Isso é parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o compêndio de todas as instruções, vamos dizer assim, de todas as lições que Jesus pregou quando ele estava na terra, trazendo a boa nova. Então a gente encontra o Sermão da Montanha no Evangelho do Marcos e do Lucas. Então tem todas as lições evangélicas que puderam ser registradas com esse nome de Sermão da Montanha. Embora os historiadores digam que não tinha montanha nenhuma lá, tinha no máximo colina. Mas como eles diziam que Jesus era a continuação da palavra de Moisés, e Moisés desceu da montanha lá, do monte, com as pedras, com os mandamentos, eles usavam a palavra montanha. Não que existisse uma montanha. E sim colinas e o mar, a lagoa de água salgada de Getsamar, enfim. Era lá que Jesus se reunia e fazia as suas pregações. E quando a gente fala da opção da simplicidade ou de simplicidade, o maior exemplo que a gente tem como cristão é o próprio Jesus, é o próprio divino, é o próprio mestre. Ele foi simples a vida toda, desde quando nasceu, né, no estábulo, numa manjedoura, do lado de animais, um lugar que nem parede tinha, foi colocado de acordo com a história junto com bezerros e ovelhas. Então, tudo foi sempre um caminho extremamente simples. Os próprios apóstolos que Jesus escolheu eram pessoas extremamente simples, pescadores, alguns até iletrados, mas tinham um trabalho extraordinário, que 2000 anos depois nós estamos aqui reunidos falando do trabalho deles. Jesus era simples em tudo. Ele quebrava regras, como, por exemplo, conversava com mulheres, conversava com crianças, que naquela época, na sociedade, eles ficavam meio que à margem. Eram tratados até com certo desprezo. Mas Jesus os atraía também para conversas, para evangelizá-los, para falar da boa nova, revelar os mistérios do céu. Com simplicidade, ele curava os doentes. E com as mesmas palavras e com a mesma simplicidade, ele falava tanto com os iletrados quanto com os doutores da lei. E todos os entendiam. Com simplicidade também ele expunha, pessoal, a boa nova através das parábolas. E com extrema facilidade ele passava a mensagem às pessoas. E cada vez mais pessoas o procuravam para ouvir essa boa nova, para ouvir essas lições. É evidente que ele era dotado de um carisma, de um magnetismo extraordinário. Mas isso jamais afetou. E ele sempre manteve serenidade, simplicidade e equilíbrio, mesmo na hora da morte, na hora das injustiças e tudo mais que a gente conhece da história. Então, na redação do Momento Espírita, quando eles chamam a atenção da simplicidade, em alguns momentos pinçam a vida de Jesus, é nesse sentido. E hoje, pessoal, quando nós olhamos o homem moderno, principalmente nós que vivemos numa metrópole, numa grande metrópole, que é a cidade de São Paulo, nós vivemos num turbilhão, né? É uma vida bastante agitada. Somos escravos do nosso próprio tempo e o nosso tempo nos consome. Nos consome com o nosso trabalho, com as nossas tarefas domésticas, quem tem filhos pequenos com a disciplina e educação dos filhos, as brincadeiras, quando é possível, com os pequenos. Hoje, os nossos pais
graças a Deus, conseguem viver por muito mais tempo, então também nós temos que estar próximos a eles, estamos cuidando deles também, quem tem pais já com a idade mais avançada. Enfim, existe uma série de compromissos profissionais e sociais que nos requerem da nossa responsabilidade. E mais do que isso, tem todo o apelo ainda comercial, do marketing, do consumismo que a gente vê na televisão, no rádio e hoje nas mídias sociais. Todo o tempo somos bombardeados com informações e com propagandas que estimulam o nosso querer, o nosso desejo da matéria. E é nesse labirinto que a gente às vezes acaba se perdendo. E é nesse labirinto que a gente deixa de ser simples. É nesse labirinto que a gente vai encontrar muita frustração e pouca realização. O homem moderno, ele vive um conflito de buscar conquistar coisas que ele não tem e esquece de desfrutar aquilo que ele possui. Ele quer um carro melhor e pouco usa o carrinho velho que ele tem, ou se tem, ele despreza. Essa angústia, essa ansiedade causada pelo ter, faz com que a gente não enxergue a nossa essência, a nossa natureza, e gera angústia, e coloca a gente bem distante de ter uma vida simples. Os filósofos e os psicólogos e os psiquiatras e todas as pessoas da área, vamos dizer assim, do pensamento filosófico e da saúde, eles são unânimes em dizer que simplicidade não pode ser confundido ou comparado com deixar de ter autocrítica, deixar de ter discernimento, deixar de tomar banho, usar só chinelo e roupa velha e suja. Isso é relaxo. Simplicidade é algo muito mais complexo. Simplicidade é conhecer e entender coisas que levaram anos para serem desenvolvidas. Simplicidade é viver sem exagero. Simplicidade é viver sem a mola do eu quero, eu quero, eu quero. Quando a gente era criança e foi aprender a andar de bicicleta, eu não sei se todo mundo aqui aprendeu a andar de bicicleta, mas quem aprendeu a andar de bicicleta vai lembrar que quando se deparou a primeira vez com as duas rodas, falou, eu jamais vou conseguir fazer isso. Isso é difícil demais, isso é muito complexo. E aí, evidente, foi lá, tentou uma, duas, alguém ficava ajudando, até que se equilibrou e pumba, num estalar de dedo, andou de bicicleta. E faz mal que faz anos que você não anda. Se você pegar de novo, você se equilibra e anda. O que a gente quer dizer com isso? Que algo que parecia extremamente complexo e até você imaginava, eu jamais vou conseguir fazer isso, num piscar de olhos, num passe de mágica, se tornou simples. E quando você vai falar para alguém que não sabe andar de bicicleta, ele fala, que isso, deixa de bobagem, é muito simples. Por que se tornou simples? Porque você aprendeu, você dedicou o seu tempo a isso, você domina, é um movimento natural. Isso é ser simples. A espiritualidade não é contra o progresso, muito pelo contrário, está lá nas leis morais. Lei do progresso é uma necessidade humana. Sim, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que desenvolver, temos que criar riqueza, criar oportunidade. Tudo isso é progresso. Mas o fato de estar progredindo não significa que a gente precisa deixar de ser simples. A gente não precisa tratar pessoas de formas diferentes, porque uma tem uma ascensão social, um nível social, e outra um outro nível.
Não há necessidade. Não há necessidade de, como a Joana fala, de se vestir com um verniz. A psicologia chama isso de persona. Nós usamos uma máscara e passamos a ser um personagem. As tais personas são as máscaras. Então, lá dentro tem a nossa essência. E o ser simples é trazer para fora essa essência, sem a necessidade do verniz. Eu não preciso mostrar para as pessoas algo que eu não sou, mas eu me esforço para mostrar. Elas têm que saber que eu sou esse personagem, e não esse Marcelo, que ninguém vai querer se aproximar. Então a gente cria um personagem, ou acha que cria. Que existe o real, o ser real e o ideal, aquilo que eu imagino. E aí eu tento externar isso, e eu fico lutando com isso, com muita força. E eu deixo de ser simples, porque não é um movimento natural. Então a Joana fala que a gente se veste ou utiliza esse verniz corporal de gestos, de expressões, e às vezes isso leva a nossa orgulho exacerbado, a arrogância. A gente acaba sendo prepotente, orgulhoso demais, enquanto que poderia ser tudo tão simples. O filósofo chinês Confúcio, ele diz: viver é simples, o homem é que torna isso difícil, complexo. Não é? Então esse é um exercício de autoanálise. Será que realmente as pessoas não vão gostar de você na sua essência? Você já tentou mostrar a sua essência? Todo mundo tem tudo de bom dentro. Às vezes tem vergonha, ou medo, ou falta de coragem, enfim. Tem um outro filósofo francês, eu não gosto muito dele não, porque ele é materialista, extremamente. Mas ele tem umas colocações, umas tiradas muito interessantes, que às vezes eu falo, será que esse cara é materialista mesmo? É o André Comte Sponville. E tem um livro dele muito legal, que é o livro das pequenas virtudes. Ele elenca lá 18 virtudes. Amor, bom humor, justiça, fraternidade, caridade, simplicidade é uma delas. E ele fala assim que viver, ser simples, é viver como se respira. Sem mentiras, sem exacerbações, sem chiliques. Ser simples é viver como se respira. Tem um conto que diz que duas crianças foram brincar num bosque e a brincadeira era pegar pinhos que caía do pinheiro e encher um saco. E depois, no final da brincadeira, tinha que ver quem conseguiu mais pinhas. E aí eles vão lá, desesperados, correndo, enchendo o saco de pinhas. É evidente que um vai pegar mais do que o outro. Não tem como. Então, no final da brincadeira, eles contam lá, e um tinha 20, o outro 19, esse tem 19, fica desesperado, chora. E a moral da história é a seguinte: eles desperdiçaram todo o tempo correndo atrás das pinhas. Não viram o bosque, não viram o verde dos pinheiros, não viram os veados, os pássaros, as corujas. Não viram nada. Correram feito uns loucos para colher as pinhas. Nem sequer sabem o que é a pinha, de onde ela vinha, para que serve, por que ela caiu. Nada. Eles não sabem nada. Simplesmente o desespero de colher pinhas. E quanto de nós... É duro a gente ouvir isso. Quando eu ouvi isso, eu fiquei chocado comigo mesmo. Vivo correndo atrás de pinhas. Para quê? Para depois eu ver que o Wilson tem 20 pinhas e eu tenho 19, eu fico chateado porque ele tem mais pinhas do que eu. Percebem a essência disso? Quanto tempo a gente desperdiça? Isso é outra coisa que eles chamam a nossa atenção. Cuidado com o seu tempo. Você está sendo útil, está fazendo coisas boas.
Você está vivendo do lado de pessoas que você realmente gostaria de viver? Está fazendo coisas que você realmente gosta de fazer? Todo dia você reclama que tem que aturar o seu chefe, aquele colega chato do trabalho. Por que você faz isso? Não, porque eu preciso do trabalho. Arruma outro. Você vai ser feliz. Você está vivendo dessa forma e está causando uma úlcera ou pressão alta. Daí vocês podem dizer assim, falar isso é fácil. Não estou falando que é fácil. Eu estou dizendo que é um fato. Se você quer viver assim, viva assim. Então, muitas das nossas aflições é a nossa própria escolha. Simples assim. É lógico que tem influência da sociedade, tem influência da educação dos nossos pais, tem influência do que foram expostos pelos professores, e tem uma influência muito pesada que é da própria mídia, da própria televisão. Mas a gente tem o livre-arbítrio de escolher outras coisas para estudar, para aprender, para praticar. Ou então, se o chefe é duro, se o colega de trabalho é duro, tem como amaciar isso também, tentar uma aproximação, uma abordagem diferente. Ou dentro de casa, se é um irmão, ou se é um problema realmente conjugal. Tem outros caminhos de chegar num acerto, num acordo, de uma forma simples, que é conversar. No mundo espiritual, a gente não usa mais a fala e a língua. A gente se comunica pelo pensamento. Mas aqui ainda a gente precisa falar. Não dá para o companheiro, para o filho, para o pai olhar para você e adivinhar o que você quer. Eu brinquei uma vez que quando a gente reza, aqui, eu brinquei aqui com as pessoas aqui, quando a gente faz uma oração, a gente tem que dizer para os amigos da providência o que a gente quer com a oração. E usei o seguinte exemplo, vocês vão entender. Eu paro um táxi, entro no táxi e falo assim para o motorista, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele sabe para onde que ele tem que me levar? Não sabe. Não sabe, não adianta eu ficar rezando. Eu tenho que dizer o que eu quero, para onde eu quero, como eu quero, por que eu quero. Senão não adianta. Então, organizar o pensamento ajuda a gente a ser simples. Senão a gente entra numas emboscadas e nem sabe por quê. Por que eu colhi tantos pinhos? Sei lá, era uma brincadeira. E o tempo se foi. E aí, pessoal, não dá tempo, é cruel. O tempo é cruel. Não volta. Não volta. Tem um outro filósofo que, me desculpe, eu não vou lembrar o nome, ele fala que um dia que você vive sem aprender nada, não valeu a pena ter vivido aquele dia. Que seja o nome de uma flor, uma música, uma forma de somar ou de subtrair diferente, enfim, não importa. Uma notícia que você leu e se interessou pela pessoa, não importa. Um dia que você vive sem absorver um pouco de conhecimento, não valeu a pena ser vivido. É a nossa tarefa aqui. E a gente muitas vezes adquire conhecimento dividindo o conhecimento. Porque você tem uma forma de abordar um assunto e a pessoa às vezes faz perguntas a você, e você fala, puxa vida, eu nunca tinha pensado dessa forma. Nunca tinha imaginado isso. Então é uma troca. Então viver simples, ou ser simples, ou a opção da simplicidade, como diz o texto, é isso, é viver sem exagero. Tranquilos, as conquistas vêm naturalmente. Eu dei o exemplo da bicicleta, mas tem também o exemplo de quando a gente está lá no ginásio, quinta ou sexta série, hoje já não sei mais, quinto ano, sexto ano, e a gente vai aprender lá equação da reta, equação do segundo grau. Quando o professor fala aquilo, a casa caiu. Aquilo é uma desgraça. Você nunca vai, eu não vou aprender aquilo nunca. E depois você acaba sendo até um instrutor daquilo. A equação do segundo grau é muito fácil, é a tangente de delta, né? Enfim, fica simples. Por quê? Você absorveu o conhecimento e praticou ele. Isso é a opção da simplicidade. No nosso caso, como espíritas, eu pego o Evangelho, aprendo as lições e coloco ela em prática. Alivio o meu coração, vivo com simplicidade. As conquistas vêm, naturalmente. E para fechar, tem Clarice Lispector, que ela diz o seguinte, não se enganem,
A simplicidade só vem com muito trabalho. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Usa esse aqui, Wilson. Agora tem um momento na noite que a gente pode participar com uma pergunta, uma observação, lógico, sempre pertinente ao tema, né? Então só peço que sejam de cada vez para não ter tumulto, né? Se quiser fazer uma colocação. É pergunta simples. Sim, preferência, né? Quando você falou desse personagem que a gente constrói Sim. viver em sociedade, Sim. e depois é um personagem como não faz parte da nossa essência, Exato. ele causa um desgaste emocional, inclusive, para a pessoa muito grande, Muito grande. que a longo prazo isso pode levar a uma depressão ou até outras. Sim, sim. Tudo isso que você disse, a psiquiatria, a psicologia, ela mostra isso. Ou ela estuda casos, e muito desses casos vem dessa frustração. Quando o ser humano, a pessoa em si, ou o paciente, ele se depara com um espelho e ele tem esse choque que eles chamam de choque de realidade. Então ele construiu, tijolo por tijolo, na mente dele, um personagem que o desagrada. Hoje em dia, o mundo está mais solto, mais livre. E a gente fala muito de homofobia, os homofóbicos e as pessoas que agridem homofóbicos pela opção sexual. E quantas pessoas, num passado não muito distante, sofreram demais porque vieram num corpo masculino e tinham a mente feminina, vamos dizer assim, e tinha que agir como masculino. É um exemplo gigantesco. Ou outras pessoas que vivem numa sociedade e ela tem um nível social muito diferenciado, para baixo, menor, né? Questão econômica, monetária mesmo, só que ela está num nicho em que essa condição é muito superior a ela. Então ela entra nesse nicho imaginando ser como é esse grupo. E ela se esforça todo o tempo para mostrar que ela faz parte desse grupo. E vai viver assim, nesse sofrimento, porque ela não tem as mesmas condições, ou não veio de um berço com esse formato. E essas angústias, essas frustrações são pesadas. Se a pessoa não tem equilíbrio ou não busca uma ajuda, há casos terríveis, que infelizmente levam até a suicídios. Na nossa vida a gente está cheio de histórias assim. Então, sim, por isso que o espírita, ou a doutrina espírita, ela provoca muito o autoconhecimento, né? Você se observar, se reconhecer internamente e tenta disciplinar isso com o evangelho em si, é um trabalho paralelo. Então, se descubra, não tenha medo de se encontrar, e uma vez que você se encontrou, comece a trabalhar os seus vícios, elevando as suas virtudes. Porque, no fundo, nós somos isso, uma balança entre vícios e virtudes. A gente está falando da simplicidade, que é uma virtude. Temos que trabalhar isso. Obrigado. Pode falar, Soneto, está sem microfone. Está sem microfone. Bom, o que causa tudo isso é o orgulho humano. Sem dúvida. O orgulho que é A mola propulsora. a mola. Agora, esse orgulho só vai ser abatido através das reencarnações. Acredito que sim, seu Américo. O indivíduo vai sofrer, vai penar, porque esse é um mundo de expiação e provas, vai sofrer, vai penar, até entrar nesse caminho que você falou
Cidade. Mas o mundo espiritual hoje ele se aproxima da gente e ele passa instruções, que é as instruções dos espíritos, nesse sentido, de que, olha, começa a se preparar, você vai desencarnar, vai reencarnar, então se prepare, vá se preparando. A nossa tarefa é dar o exemplo e tentar convencê-los. Ele não acredita. Precisa passar pela aprovação. Eu concordo, senhor Américo, mas como a verdade ela é imutável. Mais alguém? Queria falar, pegando Por favor, Socorro. a gente, o exemplo da bicicleta Clássico. então eu não sei andar, impossível de você imaginar que vai conseguir. Mas não é. Mas no nosso, voltando, aliás, usando no nosso relacionamento, digo familiar, Aham. por exemplo, né, as famílias, elas têm dificuldade. Muitas. Sim, faz parte do pacote. A evolução do crescimento. Então, eu tenho alguém, um parente, que é dificílimo, eu imagino como não vai conseguir. Vai. Então, você usou que no plano espiritual a gente não usa o movimento, a boca. Não. Comunica de outra forma. A gente não verbaliza. Isso, não verbaliza. Porém, a gente pode começar, quando é muito difícil, fazer a mesma coisa que Sem dúvida. o nosso pensamento. Sem dúvida. Muito potente. Até eu emitir um pensamento ruim, eu posso começar a vibrar de forma mais harmônica para que um dia a gente possa conversar. Sim. É lento, mas é eficaz. Tem o tratamento do abraço espiritual. Você tem um desafeto qualquer. Esse exemplo da Socorro é muito bom. E aí a pessoa é refratária a você. Mas você pode envolver ela com o seu pensamento. Você pode abraçar, realmente abraçar. E acreditem, o abraço chega. A pessoa sabe que você está envolvendo ela. Não com essa clareza que eu estou dizendo, mas ela, vamos dizer assim, essa camada refratária, ela começa a ser quebrada. E se você tiver essa força, essa vontade, na verdade, vai penetrando. Esse refratário vai, uma hora, se estilhaçar. Então, é um exercício mental. Aí é uma sua perseverança. Isso, aos pouquinhos. Tem que ter esse pensamento de que isso vai ter uma ação e não se preocupar se a pessoa está... Está disposto ou não. É o seu trabalho. Exato, Wilson. Exato. Sem dúvida, sem dúvida. O capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala no momento de suicídio. E nos diz lá que a simplicidade é que nos leva a acreditar no futuro. Consequentemente, tudo é possível. Sempre. É o mundo das possibilidades. É isso, Wilson? Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Vamos à nossa prece de encerramento, onde vamos agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando prosperar, evoluir, buscando adquirir conhecimento, para conseguir essa simplicidade, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, mas que é um trabalho diário, necessário e imprescindível para a nossa evolução. Vamos retribuir a tudo isso que recebemos do Pai através de vibrações. Nesse momento vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio a toda a humanidade. Em especial todas aquelas regiões que se encontram com guerras, com desequilíbrios de todas as naturezas. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, essa escola que nos acolhe com tanto amor,
que nos dá a oportunidade de crescermos, de evoluirmos. Vamos vibrar por todos aqueles nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um abrigo, sem um alimento, sem uma pessoa próxima. Que o Mestre Jesus e toda a sua pleiade de trabalhadores da luz possa cuidar desses nossos irmãos, estabelecer a paz, a fé. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão no desafio das doenças, em hospitais, em clínicas, aguardando uma cirurgia ou se recuperando. Para todos os nossos irmãos que sofrem as doenças da alma, tão perigosas, muitas vezes silenciosas. Vamos vibrar por todas as casas de oração, não importando qual for o direcionamento delas, mas que se multipliquem cada vez mais. Em especial a essa, Casa do Caminho Santana, que nos acolhe com tanto amor. Vamos vibrar pelos mentores da casa, pelos dirigentes, pelos trabalhadores e pelos frequentadores da casa. E nesse momento, uma vibração pelo nosso lar, mentalizando paz, harmonia, saúde e muita luz. Que ao retornarmos às nossas casas, possamos encontrar um ambiente tranquilo, de paz, de serenidade. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos para a segunda parte do trabalho da noite, que é os passes. Primeiro os magnéticos e depois os espirituais. Uma boa noite a todos.